Zonas de treinamento na corrida. O que são e como utilizamos essas zonas dentro do nosso plano de treinamento. Então vamos lá, pessoal. As zonas de treinamento na corrida, elas são faixas de intensidade que vão ajudar a orientar os nossos treinos e otimizar o nosso desempenho com aquele treinamento, né? Elas são baseadas na frequência cardíaca, ou no ritmo, ou na percepção subjetiva do esforço, chamada de PSE. Elas são essenciais para poder estruturar um bom plano de trabalho, um bom plano de treinamento, e que ele seja eficiente, que ele seja ali para prevenir lesões, que ele seja para maximizar resultados, e que ele seja para te levar mais longe naquilo que você gosta de fazer, que é correr. Por que treinar por zonas? Cada zona de treino, diga-se de passagem, de 1 a 5, né, tem um propósito específico, tem um objetivo específico. Né? Desde melhorar a sua resistência aeróbica, a sua base física, até aumentar a velocidade, até aumentar a sua capacidade anaeróbica, ou mesmo regenerativa. Então, treinar respeitando essas zonas vai garantir um progresso sustentável, vai garantir uma corrida longeva, vai garantir uma corrida maior, vai garantir que você consiga evitar erros mais comuns que as pessoas cometem ao correr, sempre na mesma intensidade, o que pode levar à estagnação e também ao overtraining. Então vamos às 5 zonas de treinamento? Vamos falar sobre elas, uma a uma, para que você consiga agora entender de uma vez por todas quais são essas zonas e como trabalhar e por que trabalhar em cada uma delas. E como determinar essas zonas de treinamento? Bom, primeira coisa, pelo teste da frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca máxima ela pode ser estimada por algumas fórmulas, né, que alguns artigos nos trazem, mas testes práticos e simples de serem feitos são mais precisos. Né? O método é o teste dos 12 minutos, o teste de Cooper, né? E existem outros métodos aí para poder a gente alcançar e descobrir essa frequência cardíaca máxima. Pelo teste limiar de lactato, é feito em laboratório ou para quem tem os equipamentos necessários para poder fazer o teste de limiar de lactato. Pelo ritmo e percepção do esforço, é um pouco mais simples, para corredores mais experientes. A percepção do esforço, que é a escala de Borg, que vai de 0 a 20, né? Em diferentes tipos de treino, você consegue ali servir como guia para você, em que zona você está dentro, através da percepção subjetiva de esforço. E como aplicar essas medidas. E aí vem uma pergunta que é também comum: como aplicar as zonas de treino? Como eu trabalho na zona 1, na zona 2, na zona 3, na zona 4, na zona 5? A zona 1 e a zona 2, elas devem compor aí um volume de 70% pelo menos da sua semana, né? 60% a 70% da sua semana. Ela é muito essencial para a construção da resistência, para a construção da base aeróbica e principalmente para a recuperação ativa. Então ela deve compor uma grande parte da sua semana de treinamentos. Né? Desenvolvimento da velocidade e da resistência. Zona 3 e zona 4, elas são prioritariamente ideais para evolução, mas elas devem ser usadas de maneira moderada e usadas de maneira inteligente. Né? Uma ou duas sessões de treino e ritmo intervalado por semana já é suficiente para a maioria das pessoas. Intensidade máxima e explosão. Zona 5, ela é usada com moderação. Às vezes nenhuma vez na semana, às vezes uma vez na semana, pois gera alto desgaste físico e psicológico. Ela é essencial sim para provas curtas e ganho de potência e de força. E aí, por isso é importante você ter um plano de trabalho, um plano de treinamento e alguém que te acompanhe e saiba o que está fazendo. Né? Treinar por zonas ajuda a equilibrar a carga, a sobrecarga e a recuperação. E vai garantir que você, corredor, cada sessão tenha um efetivo ganho e tenha um objetivo claro. Ao respeitar essas faixas de intensidade, essas zonas de corrida, né, efetivamente você está evitando lesões, otimizando o seu progresso e tornando o seu treino mais eficiente e até mais divertido também. Né? Seja para um iniciante ou para um atleta experiente. Entender e aplicar as zonas de treinamento é a chave para evoluir na corrida de maneira consistente, de maneira sustentável. Não negligencie um bom plano de treinamento. Bora correr! As zonas de treinamento da corrida, elas podem ser determinadas com base na frequência cardíaca, como eu já disse, no limiar de lactato também, ou na potência, né, com o uso aí de medidores específicos. E a abordagem mais comum que é utilizada é pela frequência cardíaca, pela sua facilidade de ser utilizada, porque está acessível a todo mundo. Então vamos lá. Zona 1.
Zona 1 é chamada de zona regenerativa. Ela vai de 50% a 60% da sua frequência cardíaca máxima. Bom, é uma zona onde você trabalha de uma maneira leve, de uma maneira fácil de manter por longos períodos. É aquele ritmo extremamente confortável, onde você consegue conversar, onde você consegue dialogar com alguém que estiver correndo com você, sem muito esforço. Quais são os benefícios dessa zona de se trabalhar dentro dela? Recuperação ativa, melhora da sua circulação, do seu sistema cardiovascular de base e eficiência cardíaca. Então são benefícios aí de se trabalhar na zona 1 e ela é extremamente importante de ser trabalhada e colocada dentro da sua semana de treinamento. Uma caminhada acelerada, uma corrida muito leve, um pós-treino é trabalhado na zona 1. Zona 2 é chamada de zona aeróbica. Ela varia de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima. E quais são, qual é a descrição, qual é o objetivo de se trabalhar nessa zona 2? A zona 2 ela é trabalhada em um ritmo que você se sente ali confortável. E essa zona 2 ela é a base do treinamento esportivo, ela é a base do seu treinamento aeróbico, ela é a base do seu sistema cardiovascular. Você tem ali uma sensação de respiração controlada, ainda é possível conversar um pouquinho, com alguma facilidade, e essa zona ela desenvolve a resistência aeróbica. Ela aumenta a sua capacidade de oxidação de gordura, ela melhora e muito a sua eficiência cardíaca. Então, corridas mais leves, corridas mais longas, um treino de base para fundo, um treino de base para corridas de 15, 20, 40 quilômetros. É extremamente importante utilizar essa zona 2 de treinamento. Vamos lá? Zona 3. É chamada de zona moderada. Ela varia de 70% a 80% da sua frequência cardíaca máxima. Bom, aqui o ritmo, como a própria zona, o nome da zona já fala, é um ritmo moderado, mas sustentável. Então é um ritmo que você consegue se sustentar. Ele não está tão fácil quanto a zona 1 e zona 2, e ele não está tão difícil quanto a zona 4. Tá? É um ritmo moderado, sustentável. Pode até ser que haja uma conversa, mas ela se torna mais difícil. E ela já está ali pedindo para não falar mais nada. Tá? Benefícios de trabalhar na zona 3. A gente trabalha melhorando o nosso limiar aeróbico, aumenta a nossa resistência em ritmos moderados. Então são treinos contínuos, em ritmo moderado, ideal aí para você poder evoluir em distâncias acima de 10 km, até uma maratona ou ultramaratona, se for o caso. Zona 4. A zona 4 a gente chama ela de zona de limiar. A zona de limiar ela é trabalhada entre 80% e 90% da frequência cardíaca máxima. É um ritmo forte, difícil de manter por muito tempo. Essa é a característica da zona 4. O objetivo principal, detalhe, a sensação de se treinar na zona 4 é respiração ofegante, conversação impossível. E o maior benefício da zona 4 é o aumento de limiar de lactato. Você vai melhorar a velocidade, resistência a ritmos elevados, resistência e potência muscular para sustentar aí ritmos mais altos de treinamento. Então são treinos intervalados, tempo runs que a gente chama, e treinos intervalados curtos ou longos. Essa é a característica principal aí da zona 4 ou zona de limiar, onde a gente trabalha de 80% a 90% da nossa frequência cardíaca máxima. E por fim, chegamos na nossa zona 5. A zona 5 é a zona anaeróbica ou zona máxima. A gente trabalha entre 90% e 100% da frequência cardíaca máxima. Aqui nem precisa falar, que não tem mais o que se dizer, a boca só abre para poder respirar e olhe lá. Então é o ritmo máximo, é um esforço total, curtos, 100, 150, 200, até 300 metros, tiros de alta intensidade, onde fica difícil você sustentar em períodos medianos. Essa é a nossa zona 5.